Bom dia, família. Hoje é minha vez, né? Capítulo 3 de Romanos, né? O pastor Zemar deu início no domingo passado, né? Como todos sabem, a essa carta preciosíssima de Paulo aos Romanos, anunciada na quarta-feira, e hoje eu estou aqui para pensar um pouquinho sobre esse capítulo 3, tão precioso e tão esclarecedor para os judeus da igreja romana, né? Tão esclarecedor para eles. E eu quero pensar um pouquinho aqui nessa carta, e eu não vou ler esses 31 versículos que compõem esse capítulo 3, é um capítulo bem grande, mas eu elenquei aqui alguns versículos que realmente vão dar a entender qual era o propósito de Paulo e qual era o esclarecimento que Paulo queria dar aos irmãos judeus, com relação aos gentios principalmente. Então, eu elenquei aqui 12 versículos dos 31 que compõem a carta de Paulo, e eu vou ler aqui na minha versão. Os irmãos, obrigado, querido. Os irmãos acompanhem na versão, né? Acredito que aqui seja a NVI, a minha é um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo, e eu gostaria que os irmãos pudessem acompanhar comigo. Então, vamos ler aqui, então, portanto, carta de Paulo, capítulo 3, ela vai dizer o seguinte, versículo 1, 2 e 3, qual é logo a vantagem do judeu? E qual a utilidade da circuncisão? Muitas, em todas as maneiras, porque primeiramente a palavra de Deus lhe fora confiada, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Versículo 9, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Versículo 10, como está escrito, não há um justo sequer. Versículo 21, isso é a justiça, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. 22, isto é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos os e sobre todos os que creem, porque não há diferença. 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos para o 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E porventura Deus somente dos judeus, versículo 29, e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. 30 e 31, se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Que o Senhor abençoe a sua palavra nos nossos corações. Queridos, essa carta aqui de Paulo, no capítulo 3, ela vai mostrar aos crentes judeus que a salvação não era mais pelo seu privilégio da sua etnia, não era mais, correto? Paulo aqui, ele ensina que todos os judeus e gentios estavam sob o poder do pecado e necessitavam de um salvador, todos eles necessitavam de um salvador, porque ninguém é justificado, ou ninguém é justo, por obras da lei. Essa justificação, ou seja, esse declarado justo por Deus, ele vem gratuitamente pela fé, através de Jesus Cristo, e que a fé não anula a lei, mas se cumpre por um novo modo de vida, que é o amor e a obediência a Deus, sem orgulho, aquele orgulho de serem judeus e não gentios, como era o pensamento da época. Eles eram orgulhosos, porque eles se sentiam os judeus, não eram os gentios, né? E os judeus, nas suas orações, eles tinham muito que agradecer, muito.
Interessante, queridos, que nesses agradecimentos, nas suas orações a Deus, eles tinham por base 3 motivos para agradecer a Deus. 3 motivos. O primeiro motivo era ser judeu e não gentio. Primeiro, judeu e não gentio. Por ser livre e não escravo. E eles agradeciam a Deus por ter nascido homem e não mulher. Essa era a base do agradecimento do judeu. Interessante isso, né? E, queridos, esse mesmo Paulo, ele vai escrever essa carta também aos Gálatas, lá no versículo 5, e ele vai dizer que nisso não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Interessante isso, né? Antes havia separação, mas quando está em Cristo, tudo isso acaba. Toda essa separação acaba, porque todos eles, declarado aqui por Paulo no capítulo 5 de Gálatas, ele vai dizer, porque todos vós são um em Cristo Jesus. Paulo, querido, aqui estava mostrando que essa divisão dos judeus acabava aí, acabava com a aceitação de Jesus Cristo na cruz como seu Salvador. Essa divisão acabava, e Paulo vai mostrar aqui aos crentes nesse capítulo, que não mais era necessário observar os ritos das leis cerimoniais judaicas, não era mais necessário, mas somente a graça do crer em Cristo, para estar diante desse Deus que eles tanto veneravam. Somente pela graça, eles podiam estar diante desse Deus, que tanto eles veneravam, que tantos eles praticavam essa lei. Mas interessante, queridos, que João, lá no capítulo 14, já que eles tanto veneravam esse Deus, está na frente desse Deus, e agora João vai falar, nas palavras de Jesus, não é? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eles precisavam entender que esse Jesus agora era um Jesus para todos, era para todos, como o Evangelho de João, que nos apresenta Jesus como o Filho de Deus, um Jesus para todos. Interessante, queridos, quando nós olhamos aqui os evangélicos, esses evangelhos aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, é como cada evangelho apresentasse Jesus aos seus leitores na sua ótica. Vamos ver interessante aqui que Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido. Por quê? Porque desde o Antigo Testamento eles estavam aguardando um Messias. Talvez um Messias que, trazendo o seu exército, montado no cavalo branco, empunhando a espada, sitiando os romanos, mas Jesus veio com outra libertação. Ele veio com a libertação do Espírito. Interessante, né? Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido. Marcos já apresenta Jesus aos romanos como servo sofredor. Servo sofredor. Lucas vai apresentar Jesus aos gregos como um homem perfeito. E João apresenta Jesus como Filho de Deus. O Jesus para todos. Para todos. Interessante, queridos, quando a gente passa a entrar nesse texto, nós vamos entender muitas coisas. E eu quero destacar aqui esse ponto, os pontos chaves, né, que nós selecionamos aqui, que nós elencamos aqui para a nossa leitura, e eu gostaria que você pudesse acompanhar aí no versículo 1. Interessante que o versículo 1 ele vai dizer o seguinte: qual logo é a vantagem do judeu? Algumas perguntas, né? Ou qual a utilidade da circuncisão? Paulo, queridos, começa questionando a vantagem do judeu e a utilização, a utilidade da circuncisão, não para negar o seu passado, mas para afirmar que diante de Deus, a justificação ela vem pela fé em Jesus Cristo, não mais pelas obras da lei ou pelos ritos físicos, não mais, mostrando que a circuncisão não concede uma superioridade salvífica, não conseguia mais, não concede mais. E aí, quando nós passamos aqui para o versículo número 2, nós vamos entender o seguinte, palavras de Paulo, né? Qual logo é a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? E ele vai dizer, muitas, em todas as maneiras, porque primeiramente a palavra de Deus lhe fora confiada.
lhe fora confiada. Esse versículo, querido, ele vai destacar o privilégio de Israel em ser o depositário da lei e da promessa, sendo que, fundamentalmente, isso serviria para o plano divino que viria mais tarde em Cristo Jesus. Mas vamos seguir um pouquinho mais, versículo 3, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Paulo aqui também, queridos, não deixa de observar aqui no versículo 3, o privilégio desses judeus em receber primeiramente a revelação. Ele não deixa de observar esse privilégio, a lei de Deus, e também como nação escolhida, como que alguns judeus também poderia até não ter sido fiel, incrédulo a essa revelação, mas isso não anula ou aniquila a fidelidade de Deus para com eles. Deus sempre foi fiel para com os judeus, sempre foi. E qual seria então, portanto, o ponto em comum entre judeus e gentios, nesse capítulo 3? O que seria? Vamos lá para frente um pouquinho, no versículo 9. O versículo 9 vai aqui nos dar esse ponto em comum entre judeus e gentios. Ele vai dizer, versículo 9, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Tanto judeus quanto gregos estão debaixo do pecado. Esse era então, portanto, o ponto em comum entre judeus e gregos, judeus e gentios, naquela igreja. Então, queridos, essa declaração todos estão debaixo do pecado, e Paulo é como se ele passasse uma régua em todo mundo, colocando todos no mesmo nível, na mesma condição, quando ele diz que todos pecaram. O judeu aqui eles não eram melhores do que ninguém, eles não eram melhores do que os gentios, ambos, tanto judeus quanto gentios, eles estavam sobre culpa devido à prática do pecado, e eles sabiam disso, eles sabiam em função das citações do Antigo Testamento, lá do Antigo Testamento, que provava a culpa deles dois, tanto dos judeus quanto dos gregos, dos gentios, e Paulo mostra isso um pouquinho à frente, lá no versículo 19, vamos ver aí o versículo 19, Paulo mostrando para eles que eles tinham culpa, e que eles sabiam disso. Vamos ver aqui, 19, vai dizer, ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada, e todo mundo seja condenável diante de Deus. Paulo lança em rosto que todos eles sabiam que todos eles não tinham como estar diante de Deus de forma correta. Por isso que ele diz que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Ou seja, nenhum homem podia estabelecer uma relação correta com Deus a partir do cumprimento das exigências da lei. Ninguém. Ainda mais quando o homem transforma os 10 mandamentos em 613 leis impossíveis de serem cumpridas. 613 leis. Deus deu 10 mandamentos. Aí o judeu não satisfeito transforma esses 10 mandamentos em 603. Duas para cada tipo de ano. Duas. Impossíveis de serem cumpridas. Por isso que Paulo, queridos, fala aqui aos Coríntios, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. É por isso que Paulo falava sobre isso. Leis impossíveis de serem cumpridas, então, portanto, ela mata. Não tem como cumprir essas leis. Por isso que a lei mata, a letra mata, mas o Espírito o quê? Vivifica. Porque a lei só previa, queridos, condenação, não previa redenção. Toda essa lei, que eles mesmos construíram a partir dos 10 mandamentos, não previa redenção, só condenação. Só condenação. Vamos avançar um pouquinho mais no versículo 10, lemos o 8,
Fizemos a referência no capítulo 9, no versículo 9. Vamos lá no 10. Ele vai dizer, como está escrito, não há um justo sequer. Não há um justo sequer. O que Paulo queria dizer aqui? Paulo aqui, queridos, nesse versículo ele vai reforçar o argumento citado por Davi, 1000 anos antes, lá no Salmo 14. Salmo 14 vai dizer, e desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Davi já estava falando isso. E Davi estava mostrando a corrupção do homem, e a sua redenção só poderia vir de quem? De Deus. Por isso que ele mostra a corrupção no meio deles ali. Davi já sabia sobre tudo isso, e por isso que ele mostra a corrupção do seu povo. Mas ele também sabia que a redenção só poderia vir da parte de Deus. Como está escrito, não há um justo sequer, né? Ou seja, ele se utiliza do termo justo porque está discutindo a condição da humanidade, de toda a humanidade, que é marcada pela prática da injustiça. Toda a humanidade é marcada pela parte da injustiça. Ele vai reforçar aqui, queridos, que a sua afirmação, quando ele escreve, né, lá no capítulo 1, versículo 18, lá dessa mesma carta, né, que ninguém pode ser justificado através das suas próprias obras ou através da sua própria retidão diante de Deus. Não tem como. Olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, isso não funciona. Ninguém é justificado através das suas próprias obras e seu esforço, se não for pela misericórdia de Deus, sua retidão diante de Deus. Vamos seguir um pouquinho mais. Vamos ver lá o versículo 21. Vamos pular um pouquinho, lá na frente, versículo 21. Versículo 21, vai dizer agora, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Vamos dividir esse versículo em dois. Primeiro ele vai dizer aqui, mas agora se manifestou sem a lei, sem a justiça de Deus, né? Mas se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Ou seja, nesse trecho, a carta de Paulo, queridos, vai indicar que Deus revelou o homem de uma forma diferente. Ser considerado justo não dependia mais do cumprimento das obras da lei, mas de um novo caminho. Ser justificado diante de Deus agora é outro caminho. Ou seja, ele estava pavimentando o caminho para quem? Jesus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Querido, nessa segunda parte, quando ele diz que tendo manifestado, né, e tendo o testemunho da lei e dos profetas, mesmo sendo essa justiça sem lei, essa justiça não contradiz o Antigo Testamento, ela não vai contradizer, mas ela vai encontrar neles os seus próprios fundamentos e profecias, lá no Antigo Testamento, preparando o caminho para o Evangelho de Cristo, como nós havíamos falado. Não é o Antigo Testamento que aponta para Jesus? O Antigo Testamento não está isolado do Novo Testamento, ele aponta para Jesus, lá na frente. A própria lei de Moisés, os escritos dos profetas, já apontava para essa justiça vindoura, mostrando que a profecia já nos falava nesses últimos dias pelo Filho. E nós vamos lembrar de quem? Hebreus capítulo 1, não é? E havendo Deus antigamente falado muitas das vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias por quem? Pelo Filho. Perceberam, queridos? Antigamente, ou seja, está se referindo ao Antigo Testamento. Antigamente, tendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, né? Falou-nos hoje, ou seja, nesses dias, nesses últimos dias, pelo seu Filho. Interessante, queridos, que
esse versículo de Hebreus vai nos mostrando o caminho da justificação. O caminho da justificação já estava sendo preparado, pavimentado, e é crucial para nós entendermos essa doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo. E isso nos mostra que Deus sempre teve um plano de salvação que transcendesse a lei, que transcendesse essa lei, impossível de ser cumprida, porque Deus é Pai, Deus é amor. Por isso que Ele preparou um plano para além da lei, para além dessa lei que escravizava, que era impossível cumprir, que só ditava a morte, não redenção. Isso vai nos mostrar que Deus sempre teve um plano de salvação. E nós vamos confirmar isso lá no versículo 22, não é? Um pouquinho mais à frente, né? Versículo 22, vamos ver aqui. E isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Não há diferença. Vamos ver aqui um pouquinho mais à frente, o 23, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse versículo aqui é clássico que todo mundo sabe, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A lei de Deus aqui, queridos, embora sendo boa, serve para expor a pecaminosidade humana. A pecaminosidade humana, não para justificar, porque revela que todos violaram a lei e os seus mandamentos, né? E essa declaração de Paulo, ela é muito forte, querido, muito forte, porque sendo destituídos da glória de Deus, jamais teríamos condição de atender às exigências divinas, jamais. E a nossa esperança seria quem? Qual seria a nossa esperança mediante a tudo isso? Que nós não teríamos condição de atender às exigências divinas. Então, portanto, qual é a nossa esperança? Fé em Jesus. Essa é a nossa esperança, fé em Jesus. Vamos seguir um pouquinho mais? Estamos terminando. Concluímos, pois, versículo 28, né? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Queridos, a verdade é, nada que o homem fizer o tornará capaz de alcançar a sua própria salvação. Essa é a verdade. Nada que o homem fizer vai ser capaz de alcançar a sua própria salvação. E tem muita gente falando muita coisa, o evangelho, muitas pessoas destrinchando o evangelho que não é o evangelho da palavra. E as pessoas, quando chegam para você e começam a falar tanta coisa, e dá vontade de dizer, né? Em que ponto você vai entender que não é capaz de alcançar a sua própria salvação? Em que você não é capaz de apresentar e ter a sua própria salvação? Em que ponto que você não entendeu isso? Esse, queridos, é o ponto central da teologia cristã, viu? Esse é o ponto central, que a salvação e o perdão de Deus, ele vem pela fé em Jesus Cristo, e não para o esforço de guardar a lei de Moisés. Não é dessa forma. Ou seja, lá, qualquer outra coisa que você possa fazer, não vai te tornar justo, porque por isso se estabelece a necessidade da graça divina. O que você puder fazer, não vai adiantar, para que a graça divina se estabeleça sobre você, como explicado lá, como Paulo, né? Paulo já vem explicando isso lá no versículo 29, ele vai dizer, porventura, Deus somente dos judeus, e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Ele confirma isso, que Deus é tanto dos judeus, quanto dos gentios, certamente. Ora, se Deus desse, queridos, a salvação através da lei de Moisés, Ele seria apenas o Deus dos judeus. Seria apenas Deus dos judeus, porque a lei mosaica foi dada aos judeus. Então Deus, portanto, seria somente Deus dos judeus, porque a lei foi dada a eles.
Mas o apóstolo Paulo aqui, queridos, questiona e afirma que Deus não é exclusivo agora apenas dos judeus, não é mais exclusivo dos judeus, mas também é dos gentios. E isso, quando chega a nós hoje, nós podemos entender que através de Cristo, Deus é Deus dos brasileiros, Deus é Deus dos americanos, dos franceses, da Etiópia, dos franceses, dos bolivianos, dos nossos irmãos argentinos, não é? Dos flamenguistas. Também, mas aí eles falam que eles são nação, né? A nação rubro-negra. É a nação. Então Deus também é Deus dele, desde que passe por Jesus. Desde que passe por Jesus. Por isso que nós fazemos missões. É por isso, para espalhar a outros esse Deus maravilhoso, que atende a todos, raças, tribos, nações, e não mais dos judeus, ou apenas dos judeus. É por isso que fazemos missões, para mostrar esse Deus conhecido, esse Deus que acolhe, mas tudo através de Cristo Jesus. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Vamos terminar? Versículo 30 e 31. Paulo vai dizer aqui: se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Espera aí, estabelecemos a lei? Será que reconstituímos a lei novamente? Que lei é essa que ele está falando que nós precisamos estabelecer? Que nós estabelecemos a lei, né? Paulo falando aos judeus: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. E você pode me perguntar: que lei estabelecida é essa? A lei do amor, querido. A lei do amor, é essa lei que nos rege. É essa lei que nos rege. E onde está essa lei? Onde está essa lei? Mateus capítulo 22, né? Amarás, pois, o Senhor é o teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. E este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a nossa lei. Essa é a lei dada por Deus. Fácil de cumprir? Merece esforço, né? Mas é bem mais branda do que as 613. Impossíveis de serem cumpridas. Mas só quem pode cumprir essa lei são aqueles que estão em Cristo Jesus, viu? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Só quem é resgatado pelo sangue do Cordeiro que pode cumprir essa lei. Essa é a nossa lei. Esse é o maior fundamento, sendo que o amor ao próximo, ela é a expressão natural e fundamental do amor de Deus. E aí eu queria encerrar essa palavra dessa manhã, nesse capítulo que nós, estamos aqui refletindo, mediante essa palavra do amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu vou citar aqui 1 João 4,20, alguém sabe? 1 João 4,20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Quem não ama ao seu irmão, quem não ama ao seu irmão, a qual viu, como pode então, portanto, amar a Deus e que não viu? Coerência, né? Interessante, queridos, que esse texto nos fala muito profundamente, porque é muito interessante que esse texto coloca o amar a Deus primeiro e depois o irmão, no texto. Mas esse amor a Deus, ele só vai ser validado quando amarmos o nosso irmão como a nós mesmos. Perceberam?
Eu só vou validar esse amor que eu tenho por Deus quando eu amar o meu irmão como se fosse eu mesmo. Essa semana eu estava conversando com o pastor Ezemar, essa semana não, agora de manhã, sobre um evento que aconteceu lá na minha rua, e que eu simplesmente fiquei chocado com isso, e tive misericórdia das pessoas que estavam envolvidas, né, no ocorrido. Por que eu estava tão emotivo quando eu olhei uma determinada cena? Porque nós somos cristãos. Por mais que corra sangue nas nossas veias, por mais irado que nós possamos ficar por determinadas coisas que alguém faça conosco, o Espírito Santo ainda assim do Senhor, que está no nosso coração, que está no nosso ser, ele faz com que nós tenhamos o quê? Misericórdia, mesmo por aqueles que muitas das vezes julgamos não ter misericórdia. Que o Senhor abençoe a sua palavra nos nossos corações, que Ele faça nos compreender com mais profundidade essa palavra, principalmente esse capítulo 3, tão esclarecedor para a vida dos judeus e com certeza para nós, igreja de hoje. Que o Senhor nos abençoe. Pastor Zé Mar.